amém, o que a Bíblia fala acerca do céu e da eternidade. Vamos estar lendo a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 4, do verso 1 ao verso 8. Glória a Deus. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a de jaspe e sardônio. Um arco, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos. E assentado neles haviam 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, trovões, vozes. Diante deles estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetiam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória e honra e graças àqueles que estão assentados no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem, verso 11: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém. Eu acabei aproveitando, lendo até o verso 11. Pai, obrigado pela leitura da tua palavra. Senhor, inspira-nos na unção do teu Espírito Santo e ministra em nossos corações. Fala tu mesmo e nós lhe tributaremos honra, glória e louvor e adoração que somente ao Senhor pertence. Essa é a nossa oração, agradecidos no nome de Jesus. Amém. A Bíblia ensina que o céu é um lugar onde Deus habita. É o destino final de todos os que amam a Deus. Esse é o destino final de todos aqueles que amam a Deus, o céu. É impossível imaginar o céu humanamente falando, porque a nossa mente ela é incapaz de compreender e de alcançar as grandezas da glória do céu, as grandezas do porvir, as grandezas da eternidade. Porque na verdade nós somos pequenos demais, e por mais que a Bíblia diga que temos a mente de Cristo, nós somos humanos e a natureza pecaminosa ela ainda está em nós. Então é impossível imaginar o céu, como é o céu na sua grandeza, porque o céu ele é tremendamente maravilhoso, muito mais do que a minha mente pequena seja capaz de alcançar e de imaginar. E aí a pergunta que se faz então é essa: como é o céu? E se eu fosse tentar descrever como é o céu, eu diria para você que o céu é um lugar lindo, um lugar além do nosso mundo, um lugar onde Deus reina, onde Deus está. Não é o céu azul que nós estamos vendo todos os dias, acima da nossa cabeça, no nosso espaço, onde ficam as estrelas. Não,
é uma dimensão espiritual, onde o Espírito reina. Lá a Bíblia fala em 1 Coríntios 15, 42 ao 44, que lá teremos corpos incorruptíveis, incapazes de se corromper, corpos imortais, incapazes de morrer. E o meu desejo sincero é ir para lá. A Bíblia diz que ninguém jamais viu o que Deus tem preparado para nós, né, para aqueles que o amam. Paulo fala isso em 1 Coríntios 2, versículo 9. Ninguém jamais viu, pôde alcançar tudo aquilo que Deus tem preparado para nós lá na eternidade. Eu quero nessa noite, quando a gente fala de céu, a gente pensa no estado físico, mas eu quero pensar no céu nessa noite como eternidade. Eu quero pensar no céu nessa noite com você, não simplesmente como um lugar físico. Céu nessa noite para nós, biblicamente falando, está além de um momento, de um lugar físico, mas de uma eternidade, de um lugar eterno, de um ambiente eterno, onde habita um Deus eterno, um Deus glorioso, e tudo que lá está é eterno. E aí, para a gente falar desse céu e conhecer um pouco desse céu, eu gostaria de, em primeiro lugar, falar com você, compartilhar com você, analisar com você o que não vamos encontrar nessa eternidade, o que nós não vamos achar lá, o que não tem lá, o que jamais vai haver lá. A primeira coisa que a Bíblia diz que não vai haver lá, baseado em Apocalipse 21, versículo 4, na eternidade, nesse céu eterno, aonde estaremos em eternidade com Deus, nesse lugar maravilhoso, a Bíblia diz que lá não haverá tristeza. Bem conhecido esse sentimento entre nós humanos nesse tempo. Apocalipse 21, versículo 4, diz que na eternidade com Deus, nos céus eternos de Deus, lá não haverá tristeza. Lá também, segundo o texto de Apocalipse 21, 4, não haverá morte. Lá não é lugar de morte. Eternidade com Deus, céu eterno com Deus, não há lugar para morte. O céu eterno de Deus, também não há lugar para lamentos. Lá não existe lamentações, lá não existe choro. O céu, segundo Apocalipse 21, não há lugar lá para dor. Dor é coisa de humano. Dor é um sentimento que está impregnado e que existe num corpo de morte, num corpo corruptível. Como teremos um corpo incorruptível, dor é uma coisa que lá com esse corpo não existirá. O céu não é lugar de sofrimentos. Segundo Apocalipse 21, versículo 6, no céu não haverá fome, no céu não haverá sede. Diz o verso 6 que Deus nos dará das suas fontes eternas, para que nós possamos saciar a nossa sede. Então no céu não haverá sede. Apocalipse 22, versículo 4, diz que no céu não haverá noite e nem haverá dia. Lá não haverá momentos de escuridão, porque a glória do Deus Todo-Poderoso iluminará toda a cidade durante toda a eternidade. Capítulo 22 de Apocalipse, no verso 3, a Bíblia diz que no céu não haverá maldição. Maldição é coisa do passado, maldição é fruto do pecado, coisa do tempo de humanidade, de natureza humana. No céu a maldição será interrompida, acabada, aniquilada. Diz a palavra do Senhor que lá não haverá lugar para maldição. Em nono lugar,
o mal não terá lugar na eternidade, muito menos no céu eterno de Deus. Em 10º e último lugar, a última coisa que eu gostaria de falar com você, que no céu e na eternidade não haverá, lá não haverá incrédulos, lá também não haverá covardes, lá não haverá assassinos. Lá diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que lá não haverá abomináveis, muito menos abominações. Lá nesse céu, diz o texto, que não haverá impuros, muito menos impureza. Lá os feiticeiros estarão de fora, os idólatras também, todos aqueles que adoram a imagem, as estátuas, que veneram elas, que têm altar para elas dentro de suas casas e em seus templos, diz a Bíblia que eles estarão fora de lá, eles não entrarão lá, eles não conhecerão os céus eternos, a eternidade com Deus, ficarão de fora também, segundo Apocalipse 21, versículo 8, todos os mentirosos. Então, são muitas outras coisas que no céu não haverá, mas eu vou ficar pelo menos com essas 10 aqui principais. E por que no céu ou na eternidade com Deus não haverá essas coisas? Simplesmente porque Deus estará lá eternamente. E diz a Bíblia em Apocalipse 22, versículo 5, a parte B do versículo, que nós estaremos reinando com Ele também eternamente, como Deus reinará eternamente conosco lá. Então todas essas coisas estarão de fora, lá não entrarão. Coisa gloriosa saber que aquilo que nos causa dor, tristeza, morte, aflição, agonia, pecado, afastamento de Deus, idolatria, feitiçaria, abominações, mentiras, tudo isso ficará de fora, porque Deus estará lá. A eternidade com Deus será gloriosa. Então eu queria em segundo lugar ver com você como será o céu de Deus, como será a eternidade com Deus. Em primeiro lugar, a eternidade com Deus, os céus eternos de Deus, é o verdadeiro lar dos crentes em Cristo Jesus. A minha casa, essa cidade, meu bairro, onde você mora, é passageiro. O cristão será sempre um peregrino aqui nessa terra, porque nós estamos em busca da nossa pátria celestial. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, do verso 13 ao verso 14, ele diz assim: todos estes, falando dos heróis da fé, todos estes ainda viviam pela fé quando eles morreram. Eles não receberam a promessa, viram-nas de longe, e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde eles saíram, teriam oportunidades de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, uma pátria celestial. Sabe o que esse texto está querendo dizer? Que os nossos irmãos, pais da fé que morreram no passado, morreram na esperança, como peregrinos, aguardando a verdadeira casa, peregrinando por essa terra, vivendo como peregrinos, ou almejando uma pátria melhor, uma pátria maior, ou seja,
uma pátria celestial, é a ideia de voltar para a verdadeira casa. É assim que nós vivemos nesse mundo. Estamos aqui de passagem. A nossa ideia é de peregrinação. Esse é o nosso deserto. E sabemos que daqui a pouco ele vai acabar. E quando ele acabar, chegaremos na Canaã celestial. O verdadeiro lar dos crentes em Cristo é o céu eterno de Deus. E daqui a pouco entraremos na eternidade com ele. Essa é a nossa esperança. Então, os céus eternos de Deus para o crente é o seu verdadeiro lar. Quando eu falo de eternidade, quando um crente fala de céu eterno, ele está pensando na sua casa, na sua morada, na eternidade junto com Deus, eternamente. Bendito seja o nome santo do Senhor. O céu é projetado sob a figura de uma gloriosa cidade. A cidade escolhida para a representação é a cidade de Jerusalém. A Jerusalém celeste, a cidade santa e o céu como cidade. A palavra de Deus diz em Apocalipse que a Jerusalém celeste descerá sobre a terrestre e restaurará essa terra. É essa eternidade que eu estou esperando. É esse céu dos céus que nós estamos almejando. A cidade que nenhum vício contaminará. Nela não haverá assalto, nem qualquer tipo de violência, diz a palavra de Deus em Apocalipse 21, versículo 1 ao versículo 2. Essa é a cidade dos meus sonhos, é a cidade dos seus sonhos, é a cidade que o próprio Deus projetou para nós. Uma eternidade, uma cidade eterna, projetada, governada, edificada por Deus para o seu povo. Quando nós pensamos em céus eternos, nós pensamos num céu descrito na Bíblia como uma grande casa. Essa é a terceira característica. Jesus disse em João 14, no verso 2, ele diz assim, olha, no versículo 1, ele diz assim, não se turbe o vosso coração. Falando ele para os discípulos, crede em Deus e crede também em mim. Aí o versículo 2, pois na casa do meu pai, não há poucas, não, na casa do meu pai, há muitas moradas na casa do meu pai. Se não fosse assim, eu não vou, teria dito, vou vos preparar um lugar. E se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A casa de Deus, a casa eterna de Deus, está nos esperando. E a maior alegria do crente é saber que a qualquer momento ele pode ir para lá. Independente das coisas que hão de acontecer, independente de todas as demais situações que virão a partir disso, independente de qualquer coisa, nós estaremos com Ele na eternidade. A grandeza de servir a Jesus é saber que daqui a pouco esse corpo de morte se desfará, esses elementos desse corpo de morte se desfará, e nós seremos revestidos com um corpo de glória, e estaremos com Ele para sempre, eternamente, nos céus eternos, na cidade eterna, projetada pelo próprio Deus, na casa do próprio Deus. Tem um lugar para você, tem lugar para mim, está garantido pelo próprio Senhor Jesus, e daqui a pouco nós iremos para lá. Portanto, vale a pena passar pelas aflições da vida, vale a pena passar pelas dificuldades momentâneas, passageiras que vivemos aqui. Vale a pena padecer um pouco das aflições desse mundo, porque nós sabemos que a casa que Deus tem para nós, ela é eterna, ela é gloriosa, ela é majestosa, ela é santa, é incomparável com qualquer
palácio aqui na terra, ninguém jamais viu, ninguém jamais alcançou. Deus está, aleluia, nos aguardando lá. Daqui a pouco estaremos com Ele para viver em eternidade, num lugar eterno com Deus. A eternidade começa a partir da hora em que nós recebemos um corpo de glória. Daqui a pouco isso pode acontecer. Glória a Deus. E essa é a alegria que o crente deve ter. Essa é a maior satisfação que a igreja deve ter. Eu vejo muita gente desesperada. Às vezes é comum encontrar pessoas desesperadas sem esperança, principalmente quando um ente querido está para falecer. O desespero abate, chega, as pessoas ficam muitas das vezes incontroláveis. Mas os salvos em Cristo não. Eles sabem que estão aqui de passagem. E vale lembrar que muitos dos santos que morreram em Cristo já estão nos aguardando para esse dia. Ah, que dia glorioso não será quando nós, numa grande multidão, como diz o apóstolo João no capítulo 4 que lemos, uma grande multidão como um mar de vidro. Isso fala de multidões. Há um hino lindo na harpa que diz que são tantos como a areia da praia, não se pode contar. Esses salvos em Cristo, encontrando com Deus, chegando em casa, habitando, entrando para casa, nas suas moradas eternas. Eu queria tanto encontrar com você lá. Você precisa conhecer mais acerca do céu. Em quarto lugar, o céu na eternidade é um lugar da família de Deus. É um lugar da família de Deus. A grande família de Deus. Um número, como eu disse, incontável de salvos em Cristo, de todas as eras, de todas as épocas. A Bíblia diz que são pessoas de todas as etnias, povos, tribos e nações. Um incontável número, milhões e milhões de milhares estarão lá reunidos diante do trono de Deus, dizendo que Ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu gostaria muito de te encontrar lá, amigo. O céu na eternidade é o lugar da família de Deus, a grande família de Deus. Um dia estaremos todos reunidos nesse santo lugar, totalmente restaurado, onde já tem outras partes da família nos aguardando, já morando lá. Em Deus, eles estão seguros, guardados em Deus, nos aguardando. A palavra de Deus diz em São Mateus, capítulo 12, versículo 50: pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, Jesus falando, que está nos céus, este é meu irmão, esta é minha irmã e minha mãe. É a família de Jesus, os céus eternos de Deus, a morada eterna do Pai, é o lugar da sua família. A palavra de Deus diz que todos quanto receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus, e o céu é a nossa casa. Você não gostaria de morar lá, amigo? Você não gostaria de ir para lá? Você não gostaria de conhecer esse lugar? Então, eu gostaria de mostrar para você quem estará nesses céus dos céus, quem entrará na eternidade com Deus, na cidade santa e gloriosa, na eternidade com o Senhor Jesus. Em primeiro lugar, há alguns critérios que nós precisamos conhecer, que são exigências do próprio dono da casa, do próprio Deus. O primeiro critério dele para chegar nessa casa, nessa pátria, nessa cidade eterna, é que todos devem amar a Deus
e aceitarem a Jesus como seu Salvador. João capítulo 1, versículo 12. Todos precisam entregar a sua vida para Jesus. Em segundo lugar, todos precisam se arrepender dos seus pecados. São Mateus capítulo 3, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Daqui a pouco dá-se-á início a isso. Se você deseja entrar nesse lugar, se você deseja entrar no reino eterno de Deus, nos céus eternos de Deus, na morada eterna de Deus, você precisa entregar a sua vida para Jesus. E em segundo lugar, se arrepender dos seus pecados. Em terceiro lugar, o terceiro critério imposto pelo próprio dono da casa, para que possamos estar lá com ele um dia, é que todos confessem a Cristo como seu Senhor. Hoje se confessam muitos nomes como Salvador. Uns confessam a Buda, outros a Confúcio, outros a Maomé. Enfim, existe muita gente confessando muitos nomes. Mas olha, nos céus dos céus, só entrará, só viverá, só estará na eternidade com Deus, na casa do próprio Deus, todos aqueles que confessarem a Cristo como Senhor. Lucas capítulo 12, Evangelho de São Lucas capítulo 12, versículo 8: todos aqueles que me confessar diante dos homens, também eu, o Filho do Homem, Jesus Cristo, o confessarei diante de Deus, do dono da casa, do dono da pátria, do dono da cidade, da eternidade. Se você confessa a Jesus como seu Senhor diante dos homens, Ele também lhe confessará diante de Deus. Ele vai dizer para o Pai: Pai, esse me pertence. Bendito seja o nome do Senhor. O quarto critério para que eu e você possamos um dia entrar nessa cidade, entrar na eternidade com Deus, todos os que amam a sua palavra entrarão lá. Há uma necessidade de amar a sua palavra. Eu preciso amar, e amar é conhecer, amar é meditar, amar é guardar, amar é viver, é vivenciar, é praticar a palavra e viver segundo a palavra de Deus. Esse é o quarto critério para que eu e você possamos um dia chegar lá, entrar lá e viver eternamente com Deus, amando a sua palavra, amando e guardando e vivendo segundo a sua palavra. João capítulo 14, versículo 23 diz a palavra do Senhor: se alguém me ama, obedece a minha palavra, disse o Senhor Jesus, e o meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele morada. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Você precisa amar e viver a palavra de Deus. Em quinto e último lugar, o quinto critério: se você deseja morar nessa cidade, viver nessa cidade, estar nessa cidade e entrar na eternidade com Deus, com o Pai, conosco, porque nós estaremos lá, há uma necessidade de estarmos em santidade, aguardando Ele vir nos buscar, para nos levar, para nos adentrar nessa cidade, na eternidade. E como eu devo guardar a vinda dEle? Em santidade. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23: e o próprio Deus de paz os santificará integralmente, em todo o vosso espírito, alma e corpo, e sejamos mantidos irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Daqui a pouco
E não demora muito. Nós entraremos nessa eternidade. Chegaremos nesses céus eternos. Viveremos a eternidade com Deus. Daqui a pouco, Jesus volta. E se Ele volta, nos introduzirá na eternidade. Esse lugar maravilhoso espera por você. A eternidade com Deus é algo glorioso. Não queira experimentar uma eternidade sem Deus. Em nome de Jesus, entregue a sua vida para Jesus nessa noite. Confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Se renda a Cristo como teu Senhor. Ame, aprenda, guarde e ame a palavra do Senhor. Viva em santidade segundo essa palavra, aguardando o retorno do Senhor. E um dia, a qualquer momento, Ele virá e nos levará para a casa do Pai. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te ajudar. Que Deus possa te sustentar. Que Deus possa te erguer e te colocar de pé a cada minuto. Que Deus possa trabalhar melhor em nossos corações, em teu coração. E que o Espírito de Deus possa lhe abençoar poderosamente. O céu é real, a eternidade é real. E daqui a pouco nós estaremos lá. Guarda, aproveite essa oportunidade e corra para os pés de Jesus e entregue a sua vida para Ele nessa noite. E entre nos céus pelas portas. A eternidade é logo ali e está esperando por você. Pense nisso a partir dessa noite.